Olá, hoje falarei sobre a adolescência. Esse vídeo quero dedicar em especial aos pais de adolescentes e também aos próprios adolescentes. Falar sobre a fase da adolescência é falar sobre mudanças, transições. As mudanças, elas são físicas, mas também psicológicas, afetivas, cognitivas. O que os adolescentes estão buscando é a sua identidade própria. Sabemos que nesse processo de elaboração, de autoconhecimento, eles se sentem perdidos, em conflitos, muitas vezes se sentindo ansiosos, angustiados, agressivos, justamente por não conseguirem se auto-reconhecer. Eu falarei algumas características que são muito comuns nessa fase. É característico dessa fase o humor imprevisível, comportamentos contraditórios, dificuldade de avaliação de risco, linguagem com gírias, jeito diferente de se vestir, ditando modas, necessidade de pertencer a um grupo social para fortalecer a sua identidade social. Essas reações e comportamentos são buscando sua identidade própria, buscando firmar o seu ego, que muitas vezes são compreendidos pelos pais como um comportamento de rebeldia. Então, existem outras características, né? Eu listei as que eu acho mais relevantes. Como eu disse, é muito comum nessa fase os comportamentos contraditórios. Muitas vezes os adolescentes se contradizem, justamente porque num determinado momento eles querem e pensam de um jeito. Logo adiante, eles já mudam completamente a forma de pensar e aí eles já dizem, verbalizam de uma outra forma. É muito comum também a intensidade nos sentimentos. Quando os adolescentes pedem e desejam algo, eles sinalizam muito desejo, muita vontade, porque justamente por conta dessa intensidade. Quando eles sofrem ao ouvir, por exemplo, não, é um sofrimento muito intenso e grande, o que faz com que muitas vezes eles acabam agindo com muita agressividade. Infelizmente, a maioria dos pais acabam se distanciando dos adolescentes, por não compreenderem, por não reconhecerem e também pelos mesmos não darem o espaço. Muitos acabam ficando reclusos dentro dos seus próprios quartos. Quando os pais tentam se aproximar, geralmente eles respondem de forma muito direta, o que faz com que o diálogo acaba sendo dificultoso e muitas vezes conflituoso. Bom, é muito importante os pais entenderem que esse processo não é um processo fácil. Portanto, devemos buscar compreender esse adolescente. Nessa fase, mais do que nunca, eles precisam do auxílio e apoio dos próprios pais. Então, proibir o adolescente de fazer algo não é a melhor saída, o melhor comportamento. Muito pelo contrário. É importante sempre argumentar. Eu não digo para que os pais cedam sempre e deixem os adolescentes fazerem o que eles desejam, porque, como eu listei aqui, uma das características é a dificuldade de avaliação de risco. O adolescente ele não tem a maturidade suficiente ainda para entender que agir daquela forma está colocando a própria vida em risco. Por isso, é preciso explicar de forma principalmente com exemplos. Os adolescentes eles são muito questionadores, né? Então eles vão estar sempre questionando, debatendo, não, mas eu penso assim, é desse jeito. Então
Então, buscar através de exemplificações o porquê daquele não, né? Sempre relatar que não é uma decisão definitiva. Vamos citar um exemplo. É muito comum um adolescente pedir para sair com os amigos, festas, enfim. Caso você não deseja permiti-lo, é importante explicar. Meu filho, eu não vou permitir, porque é uma festa que é à noite, é uma festa que é arriscada, o local, viram outras festas diferentes, melhores, quem sabe. Então, ao invés de você ir a essa festa, vamos buscar uma outra alternativa de passeio. Ceder em que sentido? Leve um amigo, uma amiga, mas tenta se incluir também, né? Para que você esteja sempre ali próximo a seu filho, para que essa orientação esteja sempre acontecendo. Então, muitas vezes os pais agem de que forma? Não é não, não adianta questionar, vai ser pior, aí que eu não vou deixar mesmo. Não adianta me pedir mais sobre esse assunto, porque eu já te disse que eu nunca vou deixar. Ou seja, com essas afirmativas, você está dizendo ao adolescente que não adianta ele questionar, não vai existir conversa, não vai existir trocas, e isso, obviamente, resultará em conflitos. Então, busque vídeos, né? No YouTube existem muitos vídeos explicativos que vocês podem assistir juntos. É muito importante conversar com o adolescente mostrando que é uma fase, que tudo isso vai passar, que ele está num processo de maturidade. Então, a minha sugestão é essa: muito diálogo, muita paciência para os pais, né? E sempre vigilantes. Infelizmente, sabemos que existem muitos adolescentes cometendo suicídio, justamente por não conseguirem elaborar essa fase. Eles se sentem perdidos, em conflitos com suas decisões, escolhas que, na verdade, muitas vezes são momentâneas. Quantos adolescentes passando pelo processo da questão qual profissão seguir, né? A cobrança da sociedade, dos familiares, mas também própria, gera uma angústia muito grande. Com relação à orientação sexual também, é muito comum o adolescente se sentir atraído tanto por um sexo quanto por outro, e muitas vezes eles começam a se culpabilizar justamente por questões religiosas, familiares, da sociedade, fazendo com que eles muitas vezes não consigam conversar sobre o que estão sentindo e pensando, e infelizmente muitos acabam cometendo suicídio. Não é o momento de recriminar o seu filho, não é o momento de agir com preconceitos, independente do assunto que for discutido entre você e o seu filho. É o momento de dialogar, exemplificando, mas também ouvindo. Muitas vezes os pais têm essa dificuldade em ouvir, justamente pela falta de paciência, pela falta de tempo, muitas vezes. Então, esses adolescentes, eles vão buscar, muitas vezes, um outro adolescente para que eles possam dialogar. E aí está o risco. Por quê? Porque esse outro adolescente também está vivenciando a mesma fase. Esse mesmo adolescente também está em conflito consigo mesmo. E sabemos também dos riscos com relação à bebida alcoólica, que muitas vezes acaba fazendo com que aquele adolescente busque essa alternativa para se aliviar, para pertencer àquele grupo. Também as drogas lícitas e ilícitas. É muito comum nessa fase essa busca com relação a namorar. Quantos adolescentes
que muitas vezes não estão envolvidos emocionalmente, mas para que possam iniciar a sua vida afetiva, eles acabam cedendo às chantagens de amigos, né, para que eles possam adentrar e pertencer àquele grupo. Então, a minha sugestão é essa: não proíbem seus filhos de absolutamente nada, mas converse com eles com toda a paciência e tolerância, para que eles possam compreender o porquê do não daquele momento, né? E, sem dúvidas, estejam vigilantes, atentos a cada comportamento. Bom, eu vou dar uma sugestão, como sempre faço nos meus vídeos, com relação à leitura. Eu particularmente vejo a leitura como uma possibilidade de não só adquirirmos conhecimento, mas também de possibilitar esse diálogo, por exemplo, né? É um livro que tanto os pais quanto os filhos podem lerem juntos. E o livro que eu vou indicar hoje é O Cérebro Adolescente. É um livro muito bom, eu particularmente gostei bastante da leitura. É um livro onde uma mãe de adolescentes começa a fazer relatos das suas experiências, das suas observações com relação aos próprios filhos. E ela, profissionalmente, é uma neurologista, uma médica. Então, ela vai exemplificar não só como mãe, mas também como profissional. Então, eu indico, aqui está escrito no livro Cérebro Adolescente, Guia de Sobrevivência para Criar Adolescentes e Jovens Adultos, né? Porque o objetivo é exatamente esse: é fazer com que esse adolescente consiga elaborar, passar por essa fase de uma forma positiva, para que ele consiga compreender suas limitações, suas dificuldades, sem se culpabilizar, sem se angustiar com aquela cobrança interior que muitas vezes faz com que ele esteja e se sinta revoltado, angustiado, ansioso, e muitas vezes um processo com muito sofrimento. Não tem que ser assim. A gente pode trabalhar de uma forma que seja uma fase positiva. Então, esse é o objetivo. E entendam, compreendam, dialogam com seus filhos, busquem compreendê-los, não criticá-los. As críticas negativas são muito prejudiciais. Quantos pais começam a comparar seus filhos, né? Quantos pais, né, muitas vezes, em determinadas situações, dizem: você é muito pequeno ainda para sair, você é muito pequeno para querer fazer isso sozinho. E em outras situações, esses mesmos pais dizem: você já está muito grande para agir dessa forma, né? Então, imagine, os adolescentes, eles não conseguem ainda adentrar, pertencer, entender quem eles são. Então, é importante ter cuidados com relação ao que você diz para o seu filho, né? Então, ele não é pequeno e nem ele é grande, ou seja, ele é um adolescente, ele está transitando para a fase adulta. Com isso, é importante não proibir também amizades, que acontece muito, né? Tal amizade não é boa para você, não quero que você ande com esse seu amigo, né? Proibir, como eu disse, não é o melhor recurso, né? Mostre para o seu filho que aquela amizade pode estar prejudicando em algum sentido, exemplificando, né? Busque aproximar os amigos de seus filhos para você entender com quem ele está se relacionando, né? Busquem se aproximar dos familiares desses amigos dos seus filhos, para que você também possa conhecer.
na medida do possível, né, entre um adolescente sair, né, na rua, né, num bar, enfim, filho, por que você não chama seus amigos e vocês fazem uma social aqui? Né? Então ali você vai estar, obviamente, por perto, para que você possa estar atento ao que eles estão conversando, fazendo. Então o objetivo é esse, fazer com que não seja uma proibição, mas ao mesmo tempo o seu filho tenha o espaço dele, né? Porque esse espaço vai ser importante justamente para que ele consiga elaborar essa fase. Espero ter auxiliado de alguma forma. Se você, pais, mães, adolescentes, não estão conseguindo vivenciar essa fase de uma forma mais leve, se está sendo algo complexo e muito dificultoso para ambos, busquem auxílio profissional. Um psicólogo poderá auxiliá-los nesse processo para que vocês possam ficarem bem. Então, agradeço a todos e até breve.